Muito bom dia, vamos colocar aqui nesse vídeo as rotinas operacionais de uma empresa dentro da área médica. A primeira coisa são o protocolo ou as rotinas das guias, entrada e saída das guias, né? Naturalmente isso se referindo aos planos de convênios. A segunda coisa seria movimento do caixa, movimento em dinheiro, cheque, dinheiro ou cartão, movimento administrativo, e o protocolo do recebimento do movimento do caixa. Nós aconselhamos, antes de tudo, seria criar dentro da empresa uma central de treinamento, ou seja, uma central de treinamento de funcionários. Isso porque, muitas das vezes, a clínica tem um funcionário dentro da parte administrativa, daí a 2, 3, 6 meses, um ano, esse funcionário vai embora. Nós temos que ter uma central de aperfeiçoamento e aprimoramento do treinamento em todos os protocolos da empresa, tanto de plano de saúde quanto do movimento diário do caixa, né? E sugerimos ainda a frequentar as sociedades da especialidade, assim como a AMB, no sentido de diminuir a rotatividade dos funcionários e, com isso, diminuir os custos da empresa. Como é o procedimento diário das faturas? Toda fatura deve ser considerada as seguintes informações. Tem informações de entrada, que é o nome, endereço, telefone, convênio, plano, matrícula, etc. E os procedimentos de saída, que na realidade seriam os procedimentos realizados dentro da empresa, como consulta, procedimento, radiografias, curativos, injeções e etc. né? Então, as entradas nada mais que seria que os dados cadastrais. Se por acaso, dentro do sistema de envio eletrônico, tiver um dado cadastral errado, como número de matrícula, número de senha, ou então número de guia errado, simplesmente vai se perder toda a fatura desse cliente. E as informações de saída, naturalmente, são informações que vêm dentro da área médica e aquelas que vêm da recepção, na inclusão de procedimentos dentro das guias. Então, o importante seria informar que o erro de entrada ou de saída irá gerar a perda total da fatura. E muitas das vezes, na maioria das vezes, são erros bobos. Erros é um 6 que parece 9 na matrícula, ou um erro de convênio cadastrado errado, um subplano errado, vai perder todo o procedimento. Por isso que é muito importante essa central que nós colocamos no slide anterior, que é a central de treinamento de funcionários. Isso porque, à medida que os anos passam dentro da área médica, vai se aperfeiçoando de uma maneira tal que fica inadmissível qualquer tipo de erro. Então, quais os procedimentos de saída de um cliente? Todas as faturas devem ser realizadas imediatamente depois do atendimento médico. Por que isso? Porque assim que o médico termina o seu atendimento, todas as pessoas envolvidas naquele processo, quer seja recepcionista, médico, técnico de raio-x, pessoal do curativo, pessoal da imobilização, o próprio paciente, a carteira, a matrícula, está tudo presente naquele momento. Se por acaso vocês deixarem o faturamento para ser realizado no dia seguinte, muitas das vezes vai existir erro de data, erro de hora, pode existir erro de procedimentos dentro da área médica, assinatura do médico, faltou solicitação de uma radiografia, assim por diante. Então, os médicos, como nós colocamos sempre, devem atualizar imediatamente os seus históricos. Isso porque o histórico será enviado ao plano de saúde pelo sistema XML. As recepcionistas devem realizar suas faturas imediatamente, com o cliente dentro da clínica. E realizar o faturamento, ou seja, isso tudo é realizar o faturamento em tempo real. Tenho a certeza, não tenho dúvida em afirmar para vocês, que esse item, o faturamento em tempo real, irá diminuir consideravelmente todas as suas glosas e o resultado final receita. Então, os procedimentos de saída de um cliente. Deve ser transcritos os dados corretos no sistema, conferir a fatura e não esquecer nunca número da guia, código CBOS, o médico de XML. O que é o médico XML? É o médico, o nome do médico que será enviado ao plano de saúde. Naturalmente, na grande maioria das vezes, o médico que atende o cliente é o mesmo médico que realiza o faturamento. Mas em alguns casos, algumas clínicas, alguns consultórios, principalmente aqueles que têm Unimed, nós temos às vezes o médico, por exemplo, o médico Paulo, que não tem a Unimed e a fatura sai no nome do médico credenciado da Unimed. Então, para esses casos, o médico que realizou o atendimento foi o primeiro médico e o médico que vai realizar a fatura para o XML será o médico credenciado.
Então, em outras palavras, normalmente o médico que executa é o médico que vai no informe eletrônico ao plano de saúde, mas em algumas ocasiões o XML é diferente do médico original. Temos que verificar sempre as datas, se as datas estão congruentes, por isso que deve ser realizado faturamento em tempo real, que a possibilidade de erro de data vai diminuir bastante. E nunca esquecer o quê? De olhar as restrições, porque muitas das vezes um cliente é atendido dentro da clínica ou dentro de um consultório e simplesmente ele não tem direito àquele atendimento ou parte do atendimento. Por exemplo, um convênio APAE, por exemplo, não autoriza drenagem de hematoma de joelho. Um outro plano, por exemplo, o famigerado GEAP, só autoriza 2 incidências de raio-x de tórax. Ou um outro plano que não autoriza raio-x de seios da face. Então, todas essas restrições, que nada mais seria que análise crítica de contrato. O que pode e o que não pode para esse ou aquele paciente. Então, todas essas restrições antes do atendimento do cliente, antes do doente entrar dentro da sala de médico, têm que ser observados. Porque senão, os serviços vão sendo realizados e quando o paciente sai, ou então no mês seguinte, quando o convênio não pagar uma determinada fatura, o administrador vai se surpreender com as famigeradas glosas, né? A glosa nada mais é o quê? Que uma falsa expectativa de receita. Porque existiu algum tropeço ou no preenchimento da guia, ou não se observou corretamente as restrições, que são aquelas localizadas nas análises contratuais entre a empresa e o plano de saúde. Então, os procedimentos diários de entrada de uma fatura. Okay? Então, as considerações iniciais de entrada. Os dados cadastrais são de fundamental importância como nome correto, matrícula do cliente, seleção de convênio e plano é fundamental. Não pense que você que vai querer enviar, você seleciona um plano da Golden Cross e vai querer fazer esse envio para o Saúde Bradesco, né? Quem seleciona isso? É a recepcionista de entrada. O scan da carteirinha do plano de saúde, isso é fundamental. Isso porque alguns planos, como por exemplo a Mil, Medial Saúde, muitas das vezes glosam uma determinada fatura alegando que o paciente não estava autorizado naquela data a realizar aquele procedimento ou que o número da carteirinha estava errada. Se por acaso existiu uma metodologia ou um protocolo de escanear as carteirinhas no momento de cada atendimento do cliente à clínica, vai diminuir bastante esse tipo de glosa. E sempre obedecer o quê? A data da validade da carteira. Então, esses são os pontos básicos de entrada do cliente dentro da empresa. Nome correto, matrícula, convênio plano, scan das carteirinhas, que você não vai gastar mais do que uma impressora scanner em cada ponto da recepcionista. Eu tenho certeza absoluta em afirmar a vocês que o gasto de R$200, R$300 para cada estação de trabalho na recepção, vocês vão tirar esse valor logo no primeiro mês, observando ou diminuindo as glosas em erro de matrícula ou erro de validade das carteiras. Então é importante, com essas novas metodologias impostas pela ANS, qualquer erro na entrada irá determinar a perda de todo o faturamento. Então, encargos e funções da empresa. Vamos mudar a função de faturista. Na realidade, faturista não existe mais. O que vai existir, sim, é a revisora. É aquela menina que antes era faturista, que fazia tudo dentro do faturamento, e agora o que ela vai fazer é verificar se as informações dentro do sistema estão congruentes ou estão compatíveis com o serviço, com o histórico realizado dentro da clínica. Então, as atribuições, como é que eu coloquei aqui? Da faturista no passado, que consertava tudo de errado, né? Com as novas normas da ANS, não é mais possível isso, consertar os erros do início do atendimento. A revisora tem agora a função de criar ações preventivas e gerar pendências. O que seria isso? Ação preventiva é justamente diminuir o erro futuro. E gerar pendências é justamente colocar toda fatura que está errada, ela tem que colocar dentro do sistema NewHosp ou do sistema NewFish, para que nós possamos mensurar no final de um período quem está mais errando e quais erros que estão acontecendo com maior frequência, no sentido de que criar protocolos para diminuir essa incidência de erros no futuro.
Então, quais os procedimentos diários da revisora? Fatura em tempo real, receber o faturamento da véspera, ou seja, todo o faturamento de ontem tem que ser encaminhado para a revisora no dia seguinte. E o recebimento das faturas particulares tem um outro procedimento operacional, ou seja, toda fatura que tenha dinheiro, cheque ou cartão deverá ser separado dos demais convênios para ser entregue ao administrador. O administrador, então, no dia seguinte, ele verifica se o cheque, dinheiro ou cartão está dentro daquela folha de fatura. Se por acaso tiver, ele retira o cheque, dinheiro ou cartão e realiza o procedimento de recebimento diário, não dos planos de saúde, mas dos pacientes particulares. Então, diariamente a revisora deverá emitir um relatório das faturas não recebidas. Lógico, se por acaso você faturou 100 pacientes na recepção e só chegaram 90 dentro do faturamento, tem de ser emitido um relatório diário aonde estão as 10 faturas dos planos de saúde. As revisoras devem gerar o quê? As pendências, que é justamente o procedimento de mostrar ao sistema NeoHosp e NeoFIS aonde aconteceu os diversos erros da véspera. Emitir o relatório das pendências e entregar à recepcionista. E verificar se tem envio para ser realizado naquele dia. Então, o que é a revisora, o bom dia da revisora ao chegar à clínica? O que ela deve fazer? Verificar as faturas da véspera. Criar as faturas não recebidas, emitindo o quê? Um relatório de tudo que ela não recebeu da véspera. Após realizado esse procedimento, ela irá verificar naquelas 90 guias que ela recebeu quais as guias estão corretas e quais estão erradas. As que estão corretas são guardadas dentro das gavetas dos referidos planos de saúde e o que está errado? Ela vai identificar aonde está o erro, encaminhando a recepcionista para que tome as devidas providências. Emitindo assim um relatório para, bem feito isso, recebido as faturas, criadas pendências, emitidos os relatórios, ela agora vai verificar, através de uma planilha, qual o envio que ela tem a fazer ao plano de saúde naquela data. Quais os procedimentos dos envios? Isso é uma coisa muito importante. Quanto menos fatura tiver dentro da clínica, mais rápido vai receber o dinheiro no mês seguinte ou no outro mês. Então, todas as faturas elas devem ser enviadas ao plano de saúde o mais rapidamente possível. Então, a direção tem que entender que a saúde financeira depende de quê? Do total controle dos protocolos de envio. Em outras palavras, não pode existir no envio de uma Saúde Bradesco com a data de hoje, não pode existir nenhuma guia dentro da empresa da Saúde Bradesco que não tenha sido enviada. Então, como nós fazemos agora o movimento do caixa? Caixa é exatamente igual ao plano de saúde, a única diferença é que é pagamento à vista. Então, todas as faturas particulares, elas devem ser separadas daquelas do plano de saúde. Todo o dinheiro, cheque e cartão deve ser colocado dentro da fatura e essa separada para que seja entregue à direção no dia seguinte. Todas as faturas devem ser colocadas no cofre para que a direção no dia seguinte realize o procedimento de recebimento das faturas. Nota número 2. A direção deverá verificar se o valor em dinheiro dentro de cada fatura corresponde ao valor impresso na fatura. Então, se nós temos uma fatura de R$250, é lógico, tem de existir R$250 em cheque, dinheiro ou cartão. E a terceira coisa, finalizado isso, estando correto, o administrador, ou seja, o diretor da clínica, deverá receber a fatura da recepção do particular, como nós vamos mostrar em outro vídeo. Nota número 4. Sempre quando uma fatura particular é recebida da recepção, ela automaticamente entra como quitada. É lógico. Toda vez o dinheiro entrou dentro, a recepção entregou as faturas particulares da véspera ao diretor. O diretor, na hora que ele passa o leitor de código de barra nessa fatura, o sistema NeoHosp ou o sistema NeoFIS, automaticamente ela transfere a guia não paga para a guia quitada, diferente do plano de saúde. No plano de saúde, a fatura é recebida, é enviada ao plano de saúde, aí o convênio paga a clínica e a menina faz a conciliação do que foi pago e o que não foi pago. Então, depois de feito
a pistolazos, ou seja, a leitura de código de barra de todas as faturas, qual é a responsabilidade agora do administrador? Emitir um relatório a fim de ser verificado o quê? Quais faturas particulares não entraram dentro da sala da direção, ou seja, que ficaram na recepção. Aqui, ó, controle de pagamento de convênio, aliás, né? Controle de pagamento de convênio. Vamos selecionar um plano de saúde aqui particular, nessa clínica chamada Orfis. Vamos selecionar aqui as faturas não recebidas, e Orfis é um convênio particular, não é isso? Então vamos olhar aqui as faturas não recebidas da véspera, ou seja, temos duas faturas, a de Evandro e a fatura do Ricardo, que perfaz um total de quanto? Um total de R$ 537,45. Então, essas duas faturas não entraram dentro da administração. Vocês se lembram muito bem, todo dinheiro, cheque e cartão, após o recebimento, o diretor ou administrador passa no leitor de código de barra. Então, se nós tínhamos 50 faturas, foram recebidas 48. Feito isso, vamos emitir o relatório das faturas não recebidas e, no caso, está aparecendo essas duas faturas. Então, ela manda, o administrador agora pede para imprimir, seleciona aqui, e desce esse relatório agora para a recepção, solicitando aonde está o recebimento do Evandro, no total dos R$ 280, e a segunda fatura, que é a fatura de Ricardo, no valor de R$ 256. Em outro vídeo, nós mostramos como se faz essa conciliação dos pacientes particulares. O nosso objetivo foi em mostrar aqui todos os procedimentos, né, do dia a dia, a importância da entrada e da saída, os dados cadastrais, a importância disso, né, o movimento diário e o fluxo ou o protocolo, os procedimentos da revisora, que são todos aqueles possíveis no dia a dia.